Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem providenciado para as nossas vidas, pelos seus cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Então vamos entrar na presença dEle em oração, vamos falar com o Senhor, nosso Deus, e é Ele que dirige esse culto, dirija todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, agradecendo ao Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade, louvando e exaltando o Teu santo e poderoso nome. Meu Deus, toma nas Tuas mãos agora as nossas vidas, cada um que está participando, esse lar, esta casa, esta família, toma nas Tuas mãos, prepara-nos, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra, seja o Senhor falando aos nossos corações, seja o Senhor revelando, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, e seja o Teu Espírito Santo a dirigir este culto. Por isto, Pai, pedimos ao Senhor, purifique os nossos corações, perdoa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, visita esta pessoa, este familiar, essa pessoa querida, aonde ela estiver neste momento, seja o Senhor guardando, protegendo, livrando de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Que a bênção abundante do Senhor venha sendo derramada agora sobre cada casa, sobre cada família, transformando, libertando, curando. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir, seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a revelar a Tua vontade, Pai. Toma nas Tuas mãos este culto, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos aí, mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Sabemos que Deus já está aqui nesse momento, né? Antes mesmo que nós começássemos, Ele já estava preparando todas as coisas, já estava dirigindo os nossos corações para que nós pudéssemos aí oferecer a Ele o perfeito louvor e a perfeita adoração. Hoje nós temos aí uma liturgia, um pouco diferente, que nós temos a Santa Ceia do Senhor. Então nós hoje começamos louvando, nós começamos adorando ao nosso Deus. E qual vai ser o hino que nós iremos começar aqui hoje para adorar, para louvar o nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 39 das nossas harpas. 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dando continuidade então ao culto esse domingo, né? Esse dia. Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, né? Nós começamos esse capítulo aí na semana passada e aí vamos dar uma continuidade então na palavra do Senhor também hoje, e nós paramos lá no versículo 12, vamos continuar então no versículo de número 13, capítulo 5 de Mateus, versículo de número 13. Enquanto os irmãos vão aí encontrando a palavra, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda a sabedoria em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, ó Pai, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero nesse momento fazer a leitura com os irmãos, né? A partir do versículo de número 13. Versículo número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser íspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa.
Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei, ou aos profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão será sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É a palavra do Senhor, né, para nós aqui nesse dia, né? Para que nós possamos aí refletir naquilo que Deus está falando aos nossos corações. E começamos aí já no versículo de número 13, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não vai servir para mais nada, né? Se a pessoa ela não tiver ali a santidade, se a pessoa ela não tiver ali se preservando para Deus, qual é o valor espiritual dela? Aonde é que a pessoa está enxergando Cristo naquele irmão, ou naquela irmã, ou naquela pessoa que se coloca como filha de Deus? O sal, ele não só tempera, mas o sal ele também preserva. Ele era muito usado antigamente na preservação dos alimentos, né? Carne, peixes e os alimentos em gerais. Então, esse sal é a santidade, esse sal é a comunhão, é a fé para com Deus. Se não houver isso na vida do cristão, e não somente nas palavras, mas também na atitude, na forma como ele vive, na forma como ele se relaciona, de que serve, então, isso para Deus? Aonde é que uma vida sem a presença da santidade, sem a presença das atitudes cristãs, do ensinamento de Cristo, está a glorificar a Deus? Então, é isso que começa aqui o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, explicando, lembrando que esse é o sermão, né? O célebre sermão do monte. Jesus está fazendo uma série de ensinamentos, ele mesmo pessoalmente, né? Falando para conosco.
E ele fala que nós somos a luz no mundo e que essa luz não pode, a partir do versículo 14, ser uma cidade que fica edificada e que a pessoa coloca sobre o monte. Ninguém faz isso, A cidade fica edificada e ela é ali apresentada a todas as pessoas. E nem pode ali se acender aquela candeia para esconder a luz, porque ela precisa da luz. Então, ninguém que serve ao Senhor Jesus esconde que é o Senhor Jesus, que pertence ao Senhor Jesus, através das suas atitudes, através das suas palavras. Pelo contrário, a pessoa ela demonstra, através da sua própria vida, o Senhor Jesus. A melhor pregação que nós podemos levar a essa terra, levar as pessoas, você que já se converteu, você que já conhece o Senhor Jesus, Você já conhece a palavra de Deus, é a sua própria vida, é a maneira de viver cristã, é perdoando, é entendendo a fraqueza do seu próximo, é entendendo as suas próprias fraquezas, e aprendendo a dominar as suas emoções. Lembra o fruto do Espírito, a temperança, a mansidão, a fidelidade. Então isso se manifesta na vida do cristão, isso é a luz que tem na vida do cristão. Mas se o cristão ele começa a ficar amigo das coisas desse mundo, a amizade com esse mundo, a inimizade para com Deus, se ele começa a aprovar as coisas que Deus reprova, aonde está essa luz? Aonde está esse sal? A luz e o sal. A luz ela brilha, ela reflete e ela precisa brilhar em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele precisa resplandecer em nossas vidas. Nós precisamos disso. Nós precisamos que ele resplandeça. E isso vem com atitudes de fé básica. Começa no joelho no chão, começa na meditação na palavra de Deus, está ali orando, vendo aquilo que Deus ele está falando com cada um de nós através da sua palavra e colocando em prática. Não adianta só conhecer a palavra, entender a palavra, precisa entender, Mas também é preciso colocar esta palavra em prática para que essa luz ela possa refletir. E um caminho é sempre o caminho da oração, é o caminho mesmo da devoção, É a pessoa viver uma vida para com Deus. Todas as atitudes delas são tomadas para agradar ao Deus Todo-Poderoso. E Jesus ele fala no versículo 17 algo muito importante, Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Então, o Senhor Jesus deixa bem claro que a sua presença aqui nessa terra não foi, como muitos pensam, para fazer o oba-oba, tá tudo liberado, aquele amor que vira uma perversão, vira uma aversão às coisas de Deus. Isso jamais foi amor, Isso chama-se rebeldia, desobediência, e Deus não está nesse negócio. Por isso ele fala, já avisava já ali naquela época, como continua avisando para nós nos dias de hoje: eu não vim revogar a lei, eu não vim dizer que a lei não tem mais valor, que não está mais valendo. Então é importante a gente entender isso, o que o Senhor Jesus veio fazer aqui, Porque ele vai no versículo 18 e diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então fica a questão: como é que essa lei vai se cumprir? Se Jesus é aquele que vem para nos salvar pela graça, pelo poder regenerador do Espírito Santo, é Ele que nos reconcilia para com Deus, para que nós possamos ter paz para com Deus, paz para com os homens e paz para conosco mesmo. Como pode então isso acontecer? Ora, o Senhor Jesus, ao ser crucificado ali na cruz, ao morrer ali pelos nossos pecados,
a nos substituir no castigo que nós merecíamos, né? E merecemos, deixamos de merecer por causa dele, né? Ele ali se tornou a lei. Jesus é a lei. E quando nós cremos no Senhor Jesus, na obra da salvação que ele fez por nós, por toda a humanidade, né? Quer dizer, o crédito já está ali, mas só vai pegar quem crê, né? Só vai tomar posse quem realmente crê e assumir e se tornar servo do Senhor Jesus, ou seja, obedecer ao Senhor Jesus, porque ele é a lei. A lei é o Senhor Jesus, e ele está dizendo isso aqui. Ele está mostrando, eu não vim retirar a lei, né? Mas até que tudo se cumpra, ou seja, até que essa terra, esse mundo da forma como nós conhecemos, ele chegue ao seu final, e o dia chegará, o dia do Senhor chegará, e essa lei, ela vai se cumprir. Que lei é essa? Jesus não está falando mais da Torá, Jesus não está falando mais de mandamentos, não está falando disso, ele está falando dele próprio, e ele trouxe a lei até nós através dos ensinamentos. Agora, só que existe aí uma inversão, porque quando você estava ali no judaísmo, como você estava ali na lei de Moisés, havia uma necessidade de se cumprir a lei para se chegar até Deus. Havia uma necessidade disso. Agora é ao contrário, você precisa chegar até Deus para que através dele você cumpra a lei. Então é isso que Jesus está ensinando. Quando a pessoa ela se converte, ela recebe poder do Espírito Santo de Deus para agradar a Deus, para ser transformada em filho de Deus. É isso que a palavra aqui, Jesus está explicando para nós. Ele é essa própria lei. E ele diz que quando a pessoa ela se converte, ela se transforma cumpridora da lei mais do que aqueles fariseus e escribas que eram profundos conhecedores da lei. Olha a responsabilidade, né? Aqueles homens tradicionais que conheciam, não conhecem, né? O Torá profundamente, os 613 preceitos seguidos pelos judeus, né? Ou tentando segui-los, né? Que eles conhecem lá, todos eles, mas ele diz que nós devemos ser maiores cumpridores da lei do que estas pessoas, do que estes sábios, do que aquelas pessoas que tinham ali aquele doutorado da lei. Olha a responsabilidade que é jogada sobre a igreja, mas ninguém recebe de Deus alguma coisa, algum dom, alguma missão que não possa cumprir. Então, se o Senhor Jesus nos dá essa missão, é porque Ele nos capacita para que nós possamos cumprir. Nada é impossível. E Ele diz que o jugo dele é leve e suave. Então, nós podemos cumprir isso. Nós precisamos entender que só somos felizes e realizados quando nós vivemos dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que Ele está ensinando através da sua palavra. Então, dando continuidade aqui na palavra de Deus, ele diz que no versículo 18, né? Ele diz assim, 19, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, olha só essa responsabilidade, né? A pessoa que viola a lei, e mesmo aquela pessoa que ensina a outra pessoa a violar a lei, elas terão responsabilidades diante de Deus, vão ter que responder por esses atos, né?
ensinar errado, violar a lei, né? E muitas vezes isso está acontecendo, né? A pessoa distorce a lei de Cristo para levar vantagens pessoais, né? Para fazer com que as pessoas ali se desviem da palavra, para levar alguma vantagem sobre o outro, ou levar o outro a fazer as coisas que ela deseja, mas que Deus não permite. E ele está dizendo que quem faz isso aí vai responder diante de Deus pelas suas atitudes, vai responder por tudo aquilo que está fazendo diante de Deus. Então, como é importante ter uma seriedade na hora que nós abrimos, né, essa palavra que nós aqui estamos aqui olhando, estamos vendo nesse momento, como nós devemos ter responsabilidade, primeiro para conosco mesmo, para fazermos tudo aquilo conforme está escrito na palavra, e segundo, para com aqueles que nós estamos ali transmitindo a palavra de Deus, para que aquela pessoa não venha se perder. E também, muitas vezes, você está aí com uma pessoa que está começando na fé, uma pessoa que está iniciando na fé. Olha a responsabilidade através das suas atitudes, através das suas palavras, para que essa pessoa possa ter um crescimento sadio na fé, para que ela possa crescer com uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que venha realmente produzir efeitos na vida dela. É uma responsabilidade muito grande, por isso que o nosso irmão Tiago disse: muito de vós não queiram ser mestres nem doutores, né? Porque aquele que muito é dado, mais é dado, mais será cobrado. Então é uma responsabilidade muito grande em transmitir a palavra do Senhor, em ensinar a palavra de Deus, ensinando realmente o que Jesus quis falar para conosco, o que ele quis ensinar, né? Ele sempre fala que o reino dele não é dessa terra, não é das coisas dessa terra, não é daquilo que as pessoas ficam ali ambicionando em seus corações, desejando em seus corações, né? Mas que é o reino dos céus, e isso deve ser aquilo que nós almejamos, buscamos a cada dia, né? Nos aperfeiçoar para agradar ao nosso Deus. Continuando então na palavra, vamos ver aqui o versículo de número 21, né? Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, primeira coisa importante, né, para aliviar um pouco os corações, que às vezes você pode se irar e aquela ira é uma ira justificada, né? A pessoa realmente fez alguma coisa que irou, né? Mas tenha cuidado, você não pode deixar que essa ira ela crie no seu coração uma raiz de amargura, porque isso vai ser altamente prejudicial ao seu espírito e também ao seu corpo. Então tem que ter cuidado, né? Então, ireis, mas não pequeis, diz a palavra do Senhor. Então, vai lá, né? Pede a Deus para tirar do seu coração, perdoa aquela pessoa lá e segue em frente. Mas a ira, muitas vezes, ela vem realmente porque você tem alguma razão, né? De repente, a pessoa foi injusta com você alguma coisa, difamou, lesou, né? E você, naquele momento, ficou irado. E essa é uma ira que é justificável, mas ela precisa ser superada. Ela não pode, né, permanecer sempre ali. Mas às vezes a pessoa se ira com a outra sem motivo algum. Às vezes a pessoa ela cisma com a outra pessoa, né? Não vou com a cara dela, né? E outras coisas semelhantes a essa, sem motivo algum, e começa a de alguma forma prejudicar aquela pessoa, perseguir aquela pessoa, né? E está falando que a pessoa que faz isso, ela está sujeita a julgamento. Julgamentos que podem começar aqui nessa terra, consequências na vida dela. Principalmente uma pessoa que serve ao Senhor Jesus. Uma pessoa que não deveria ter mais esse comportamento, é diferente. Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, muitas vezes a pessoa pergunta: mas por que
que o ímpio ele faz e acontece, e para ele não tem problema algum, e quando a gente faz qualquer coisa, já tem consequências, porque nós conhecemos a verdade, porque nós conhecemos a palavra. Então nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós conhecemos, com os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso que ele diz, tem julgamento, né? Tem julgamento. Primeiro a nos julgar é a nossa própria consciência, é o Espírito Santo que está ali alertando, dizendo, isso está errado, você não deve fazer dessa forma. Então, quando a pessoa ela cata e ela retrocede, aí ela escapa ali daquela sanção, daquela pena, daquilo que poderia ali lhe causar algum transtorno, algum sofrimento, né? Mas quando a pessoa ela vai de uma forma desenfreada, ela começa a perder a percepção e a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa ela resiste ao Espírito Santo, ela perde a sua sensibilidade espiritual e aí ela começa a fazer os seus próprios julgamentos. Quem é que presta, quem é que não presta, quem ela vai gostar e quem ela não vai gostar. E ela vive fora dos parâmetros do Evangelho, do modelo de Cristo para as nossas vidas. É necessário, então, que ela volte atrás. Essa pessoa ela precisa entender que quem molda os nossos corações não somos nós, mas é o Espírito Santo. Não somos nós que dizemos para Deus como Ele deve fazer as coisas, mas é Ele que fala para nós como nós devemos viver. Precisamos ter esse entendimento para que realmente possamos ser bem-aventurados. Lembra, semana passada, as bem-aventuranças, né? Isso, se você não viu, assista depois, o vídeo está lá, né, no YouTube, aí no Instagram, assista o vídeo depois, as bem-aventuranças, para que nós possamos ser felizes. Nós precisamos viver uma vida em obediência a Deus, e isso significa, em primeiro lugar, aí, amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao nosso próximo, e principalmente amar o seu irmão. E Jesus está falando aqui do seu irmão, né? Da pessoa que está ali com ódio, com raiva, com ira, trabalhando contra aquele irmão, deixando muitas vezes, podendo ajudar e não ajudando, porque tem uma ideia preconcebida sobre aquela pessoa. É necessário realmente que a pessoa nisso aí ela venha se nivelar a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus o centro de todas as coisas, porque isso pode gerar um sofrimento já aqui nessa terra. São consequências dos atos, das atitudes. E pode, se ela permanecer, isso aí vai gerando uma insensibilidade tão grande no coração da pessoa, que pode afastá-la de Deus. Por isso que ele fala de se tornar réu do inferno, porque ela vive como ímpio. Ela age como ímpio. Como ela espera receber uma recompensa de filho de Deus dessa forma? Ainda que sejamos salvos pela graça. Mas a graça, ela tem um poder transformador para que nós venhamos obedecer à lei e à lei de Cristo agora, né? Jesus é a nossa lei. Lembra disso? Isso fica gravado no seu coração aí hoje. Jesus é a nossa lei. Amém, irmãos? Olha a Deus, né? Vamos lá. Versículo 23, diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto estás com eles a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, né? E aí a gente precisa ter muito cuidado com essa situação, porque muitas pessoas podem interpretar aqui, né, que vai para o purgatório, né, e vai pagar o último centavo, né? Vai ter que fazer aqui muitas solenidades, né? Muitos eventos, né? Para que a alma dele possa sair ali daquela situação, daquele purgatório, né? Então, olha, haja vela, né?
haja liturgias para que possa acontecer. Nada disso. Não é nada disso. É preciso entender o seguinte: o que o Senhor Jesus está ensinando aqui? O que ele está falando aqui? Que muitas vezes, lembra que já falamos aqui hoje, a pessoa, ela está ali com ofensa, ofendeu o irmão, causou dano àquele irmão, brigou com ele, o irmão pediu perdão, mas a pessoa disse não perdoa, quem perdoa é Deus. A gente ouve demais, né? Gente que se diz cristã falando uma coisa dessa. Se ele nos perdoou, a obrigação nossa é perdoar muito mais, porque nós devemos muito mais. Se ele perdoou a nossa dívida, que era imensa, lembra daquele devedor incompassivo, né? Se ele perdoou a nossa dívida imensa, e agora você quer ser ali uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que o outro fez uma coisa que perto do que você devia para Deus, não é nada, mas você não pode perdoar essa ofensa, você não pode passar por cima disso, ou mais, você próprio causou dano, e você acha que não deve pedir perdão, e você acha que não deve se consertar em relação àquilo, e você vive normalmente, deita no seu travesseiro, como se nada tivesse feito. É isso que ele está falando. E isso pode e traz consequências também para a existência nessa terra. Por isso que ele está falando, enquanto não pagar o último centavo, a pessoa permanece nessa corda bamba, nesse vai e não vai, nessa situação que não se resolve. É preciso então tomar uma atitude e ver o que foi que eu fiz, aonde está o erro, aonde eu preciso acertar para com Deus. É uma responsabilidade do cristão perdoar, é uma responsabilidade do cristão também reconhecer os seus erros e ir lá pedir perdão e consertar aquela situação. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não tem prediletos que vão subir o degrau da exaltação e os outros vão lá ficar batendo palma só porque o outro é o Zé bonitinho, né? Ou a Maria bonitinha. Não tem isso para com Deus, irmãos. Ele não faz, a palavra é bem clara, Deus não faz acepção de pessoas. Então é necessário que nós reconheçamos isso. Fala, olha, eu agi errado com aquela pessoa. Eu preciso ir lá e me consertar com ela. Eu estou sendo injusto com aquela pessoa. Eu não posso continuar vivendo sabendo que eu estou cometendo uma injustiça com aquela pessoa. Mas a gente vai logo, né? Não tente chegar diante de Deus, não tente ir lá pleitear a sua causa antes de fazer esse conserto. Não ache que Deus, Ele vai ouvir esse tipo de oração. Quando a pessoa tem um impedimento, a oração ela não passa do teto. Então muitas vezes são esses impedimentos, são essas coisas soltas que são deixadas durante o viver da pessoa, é que tem impedido que as suas orações cheguem ao trono da graça de Deus. Então o que é que afasta o homem de Deus? O que é que impede o homem de se chegar a Deus, senão os seus próprios pecados? O que causa o sofrimento ao homem, senão os seus próprios pecados? Então é isso, Jesus está dando a lei, Ele está mostrando a lei. Nós não vivemos sem lei, nós não vivemos numa terra de malboro espiritual, que cada um faz o que quer. Não é isso, isso não é cristianismo. Nós temos que entender isso, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos continuar aí passando esse sermão do monte, porque ali Jesus está entregando a lei para nós. Ali Jesus está dizendo o que nós devemos fazer, está ensinando detalhadamente como deve ser o proceder do cristão, para que ele possa ser feliz,
para que ele possa ser bem-aventurado e principalmente para que ele possa entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Temos lei, temos direção, temos luz, temos aí a chance de consertar. Talvez Deus esteja falando ao seu coração hoje. Talvez ao ouvir essa palavra, fatos tenham vindo à sua mente, coisas tenham vindo à sua mente, e você esteja pensando agora, eu sei o que foi, e eu sei o que eu tenho que fazer. Mas se você ainda não sabe, se você ainda tem dúvidas sobre isso, peça sabedoria a Deus, que Ele dá livremente, sem lançar em rosto, sem cobrar nada a todo aquele que pede. Ele dá livremente. Fale com Deus, coloque-se na presença dEle e diga para Ele o que está acontecendo. Por que eu não estou conseguindo sentir mais a Tua presença? Por que eu sinto que não há respostas quando eu estou orando? Não quer dizer que a pessoa que está seguindo, isso é importante, tá, irmãos? A pessoa que está seguindo direitinho a palavra de Deus, a pessoa que, quando ela ofende alguém, ela vai lá e pede perdão. Quando alguém ofende ela, ela recebe aquele pedido de perdão, que ela faz as coisas de acordo com a palavra de Deus, ela não vai passar por sofrimento. Vai. Não, no mundo tereis aflições. Não é isso, mas é a paz. É a certeza da salvação. É falar, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por um sofrimento, mas eu vou vencer, eu vou superar, porque a minha vitória, ela não está aqui nessa terra, ela está na eternidade. A pessoa, ela passa pela luta, pelo problema, pela situação adversa, mas ela passa com paz no seu coração, ela não sente aquele vazio, ela não sente aquele abandono, porque ela sabe que o Senhor Jesus nunca nos deixará. Jamais Ele vai nos abandonar. É isso que é viver essa fé plena. Então, creia realmente. Ouça o que o Espírito está dizendo aí através da palavra. Se tem alguma coisa que está solta, liga de novo. Se tem alguma coisa que precisa ser consertada, conserta. Se alguém pediu para consertar e você negou esse conserto, vai lá e diga, eu te perdoo. Você vai sentir um alívio tão grande no seu coração. Você vai sentir um peso tão grande sair da sua vida. Porque quando você nega o perdão a alguém, quando você deixa de perdoar alguém, você joga todo aquele peso que estava em cima daquela pessoa para cima de você. É uma bagagem pesada. E tem gente que vai acumulando essas bagagens e vai sofrendo e não entende por que está sofrendo, mas Deus está mostrando o que é que faz sofrer, né? Não faça mal a ninguém, não haja de uma forma deliberada, preconceituosa com as pessoas, mesmo que elas ainda não conheçam a Cristo, principalmente se elas não conhecem a Cristo, porque elas estão no tempo da ignorância. Então, ore por elas, perdoe, continue orando, continue buscando. Não estou dizendo que a pessoa que está sofrendo uma injustiça, ela não vai buscar reparação, quer seja aqui pelos meios seculares, quer seja diante de Deus, claro que sim, deve buscar, mas agindo dentro da palavra, com mansidão, com sabedoria, não deixando a raiz de amargura brotar no coração. Assim é que deve ser a vida do cristão. É saber escalonar as coisas, para que não venha gerar para ele próprio sofrimento. E o pior sofrimento, irmãos, esse de verdade, o pior sofrimento que tem, é ficar insensível ao Espírito Santo, é não sentir mais o Espírito Santo falando, é não ter essa bússola espiritual tão importante para nós aqui nessa terra. Sem ela, o que somos nós? O que nós podemos fazer sem o Senhor Jesus? Diga, o que nós podemos fazer sem o Senhor Jesus? O que nós, filhos de Deus, iremos fazer sem o Senhor Jesus? Jesus, Ele é a nossa lei, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. E que isso fique claro no seu coração e na sua vida,
em nome do Senhor Jesus, que essa palavra ela traga paz, mas traga direção também, né? Importante que ela venha trazer direção aí à sua vida. A gente vai ter ainda mais oportunidade de olhar aí esse Sermão do Monte, ele é tão maravilhoso, tanto ensinamento que tem para a gente esse Sermão do Monte, né? Então a gente vai continuar examinando essa palavra aí, vendo o que o Espírito está dizendo para nós através desta palavra. E nesse momento eu vou passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele venha aí acrescentar aquilo que o Espírito Santo, aquilo que Deus estiver falando ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz está com a palavra, a paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, pastor. Bom dia, Wanda. Bom dia, Tininha. Bom dia, irmã Bey. Novamente eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor, eu vou fazer apenas, vou realçar apenas duas situações e que pese a exposição ter sido ter acrescentado muito. A questão do sal da terra, eu achei muito importante, né? Quando nós, a questão do sal da terra eu coloquei aqui, o senhor falou que o senhor relacionou o sal da terra com a santidade. Então, nós não podemos apenas conhecer o Evangelho, nós temos que permitir que a palavra de Deus, como o senhor bem disse, que tem o poder transformador, ela realmente nos transforma, para que nós possamos ter exemplo. Na verdade, a melhor pregação, e o senhor disse isso mais adiante, aí daquele aí, eu vou comentar isso mais adiante, a melhor pregação que nós podemos fazer com as nossas atitudes, deixar transparecer a transformação que a palavra de Deus fez em nós, como pessoas. Então, isso é ser o sal da terra, porque antes você vivia brigando, era uma pessoa que arranjava confusão, você passou a se afastar de confusão, você passou a cuidar mais da sua família, você passou a ser mais zeloso com as suas coisas, com as coisas das outras pessoas e tudo mais. Esse é o verdadeiro sal da terra, não é? Então, eu achei muito importante. A verdadeira pregação não é nós, você chegar, eu via isso, né? Agora eu tenho visto mais, eu também não tenho visto. Eu via muitos jovens, inexperientes, em comunidades carentes, mas muito intensidade, vestidinhos de terno e gravata, com Bíblia debaixo do braço, tendo pastores e tudo mais, cheio de problemas na sua vida pessoal, filho de outro casamento, aquela confusão toda. E é como o senhor falou aqui mais adiante, não está sendo o sal da terra. Não está sendo o sal da terra. Eu vejo muitas vezes também que as pessoas usam o Evangelho, ou assumir ser um pastor, como uma forma de promoção social, como uma forma de compensação. Bom, já que eu sou uma pessoa pobre, eu não tenho tudo que eu quero, eu tenho inveja de quem tem, sei lá, então eu vou compensar isso, eu mesmo sendo pastor, e não é nada disso. Não é? Então, nós precisamos que a palavra de Deus venha reformar a nossa alma, venha nos mostrar, apontar os nossos erros, para que nós possamos pedir ajuda a Deus, para que realmente essa transformação ocorra e nós venhamos a ser pessoas melhores, como o senhor falou assim, né? Porque a nossa riqueza não está nessa terra, né? Para que nós sejamos, na medida do possível, inculpados em muitas coisas, em quase todas as coisas, para que tenhamos paz. Não tem nada demais você querer ter coisas melhores na sua vida, você ter alguma ambição, isso não tem problema nenhum, mas nunca usar como compensação, você, já que nesse mundo que nós estamos,
você não se sente ninguém, você querer ser alguma coisa no mundo espiritual, e como bem o senhor disse, todos nós somos iguais, não tem queridinho, não é isso, pastor? E daí começar a apontar o dedo para os outros. Então, ser sal da terra é uma coisa nossa com Deus. É nós permitirmos que a palavra venha a nos transformar. Nós temos a coragem de, quando estamos ouvindo a palavra, que a palavra está sendo ministrada pelo Espírito Santo, dizer, tá aí, eu sou isso, Senhor, me ajuda a trabalhar nesse aspecto. Vai me fazendo aceitar isso, me ajuda a melhorar nisso. Não estou dizendo que você vai ficar, você vai ficar uma pessoa completamente curada, não sei, mas certo você vai melhorar quando nós assumimos os nossos próprios erros, quando nós assumimos as nossas imperfeições e nós nos colocamos na dependência de Cristo, com certeza nós melhoramos. Então, isso foi uma coisa muito importante que o senhor falou. Nos versículos 19 e 20, foi que o senhor falou a questão, eu acho que também está um pouco relacionado, né? Foi como o senhor falou, aquele que violaram destes mandamentos, né? Eu vos digo, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas, ou seja, quando o cara se coloca na posição de violou, isso é um muito secular, um verdadeiro líder, não é? Ele tem muita experiência, ele consegue se relacionar melhor com seus comandados, ele tem certo, isso no mundo secular, né? Ele tem objetivos, ele tem aquelas coisas. Um verdadeiro líder, que realmente foi da vontade de Deus, que aquela pessoa tivesse um ministério, que cuidasse das ovelhas, entendeu? Essa pessoa, lógico que ela vai errar durante o ministério dela, mas ela vai estar sempre vivendo dependência de Deus. E o que nós vemos nessa dependência de Deus, para quando errar, porque todos nós somos iguais, você falou perfeito, não tem queridinho, entendeu? Nós somos todos nivelados, somos todos pecadores, então precisamos entender essa coisa aqui. Nós temos que tomar muito cuidado com a igreja que nós estamos, porque realmente tem essas pessoas que estão indesculpáveis, que nas igrejas, em vez de focar em Jesus e tudo mais, não, elas vão dar vazão àquela questão, a teoria da prosperidade. Você tem que se revoltar, não, nada disso. Você tem que se colocar aos pés de Cristo, pedindo perdão pelos seus pecados. Você não pode nunca pregar uma teologia de compensação. Você não pode, o inverso serve, você não pode, sendo pobre, virar rico e com isso humilhar os humildes na posição que você estava antes. Então isso é muito importante. Essas pessoas que não pregam o Evangelho de Jesus Cristo, essas realmente têm que tomar muito cuidado. Outra coisa também que eu achei muito interessante, quando o senhor falou do sal da terra, lá atrás, logo no início, no versículo, acho que é 13, o senhor falou assim, o 13, o senhor falou assim, que precisamos entender que a vida em santidade não significa que nós não venhamos a errar. Realmente, o verdadeiro santo foi Jesus, como o senhor falou lá no início. Ele cumpriu a lei. E por que ele cumpriu a lei? Porque da mesma forma que o povo judeu levava para o sacerdote um cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, o mais perfeito possível, para morrer substitutivamente pelo pecado daquela pessoa, em escala infinitamente maior, Deus fez por nós. O cordeiro que se sacrificou por nós é Jesus. E por isso ele foi gerado não mas ele foi gerado em Maria. Ele foi gerado perfeito. E por isso ele não pecou, ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Então precisamos entender que também nós não vamos viver em pecado. Mas aí foi o que o senhor mais falou mais adiante.
vem a questão do arrependimento, de ir lá procurar se reconciliar. Então, pastor, basicamente o que eu tinha para realçar tudo que o senhor falou era isso. Eu agradeço a minha oportunidade e oro a Deus para que Deus o abençoe, lhe prospere em todas as áreas, guarde tudo que lhe aprouve que o Senhor tivesse nessa terra. E é isso, pastor. Amém e muito obrigado. Amém, glória a Deus, né? Agradeço pelas palavras e que Deus aí também esteja abençoando aí, irmão aí, sempre para trazer essa palavra, né? Uma mensagem aí objetiva, que nós tenhamos aí aquelas recursos, né? Espirituais no nosso dia a dia durante toda a semana, né? Que colocamos isso em prática. E hoje nós também vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Então, é o momento que você, nós todos aqui, né, vamos participar do corpo, né, e do sangue do Senhor Jesus, com a ordenança que Ele deixou para nós. Então, nós vamos ver aqui umas recomendações da própria palavra para poder participar. Vamos orar, é o momento também que a pessoa tem de fazer o seu autoexame para com Deus, e depois, né, de fazer os devidos concertos, ela possa participar da Santa Ceia. Então vamos aqui, convido vocês aí a ver aqui no primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo de número 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, o que está aqui sendo instruído para a igreja pelo Espírito Santo, né, através do apóstolo Paulo? É que quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, nós devemos ter o discernimento do significado da Santa Ceia. Ou seja, aquela pessoa, primeiro, recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, ela já congrega, porque quando ela congrega, ela é discipulada, né? Quando ela é membro de uma igreja, ela é discipulada e aí ela passa a conhecer, ela passa a discernir o que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. O corpo que foi maltratado, surrado, sofreu as consequências pelos nossos pecados. E aquele sangue, que é o sangue da nova aliança, o sangue que nos dá o poder de sermos perdoados, substitutivo, né? Que regenera a nossa alma, o nosso espírito, regenera o nosso ser para com Deus. É o significado, a importância desse corpo e o sangue do Senhor Jesus. Por isso que o próprio Senhor Jesus, ele nos deixa essa ordenança, ele nos deixa essa prática, esse ensinamento, para que a igreja jamais esqueça. Por isso é dito que seja feito até que ele volte, até que ele venha buscar a sua igreja, para que a igreja ela fique viva, ela se lembre em todo tempo a razão da sua existência, quem é o seu Senhor e o que ele fez por nós. É preciso que nós estejamos com essa chama viva no nosso coração. Por isso, a pessoa que vai participar da Santa Ceia é todo aquele que já é batizado, todo aquele que já crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, aquele que já está congregando, né? Vai participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, o pão e o suco de uva que nós pedimos a vocês que já reservassem, né, desde a semana passada. Ok? E os outros, os demais que ainda não se converteram, que estão começando na fé, né, estão dando os primeiros passos, vocês vão participar em oração. Vocês vão estar orando conosco e vão ser abençoados da mesma forma
pela fé, até que chegue o dia que também estarão participando conosco aqui, através do pão, do suco de uva, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que são aí representados por esses elementos. Então nós vamos fazer uma oração agora. E essa oração é aquela oração do autoexame. É a oração em que você fala com Deus e que você coloca-se diante do Senhor e que você conserta aquilo que precisa ser consertado, para que todos possamos participar da Santa Ceia do Senhor devidamente. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, nesse momento solene, nesse momento sublime, de muita alegria, mas também de muita reverência. E essa pessoa está orando conosco agora. Cada um destes está abrindo o seu coração diante do Senhor. Ela está fazendo o seu autoexame e ela está aí pedindo ao Senhor o perdão, o conserto, a renovação, a regeneração, para que ela possa participar devidamente do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Prepara-nos, Senhor. Precisamos de Ti. Todos que vão participar desta ceia, dos elementos desta Santa Ceia, participem de uma forma digna, devida, reconhecendo, discernindo o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai limpando esse coração agora. Meu Deus, se tinha ali alguma raiz de amargura, seja o Senhor arrancar agora essa raiz de amargura. Se tinha ali, meu Deus, uma coisa a ser perdoada, seja agora o Senhor fazendo com que esse perdão ele seja liberado, com que esse perdão seja aceito, com que haja nesse momento uma transformação em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Inclusive daqueles que não irão participar agora dos elementos, porque ainda precisam conhecer, ainda estão nascendo na fé, e vão no devido tempo participar, mas que eles também participem dessa renovação agora, que eles participem dessa bênção que está sendo derramada sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que tudo isso, Pai, seja para a Tua honra, a Tua glória e o Teu louvor, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, dando o prosseguimento agora, né? O que diz aqui a palavra do Senhor? Versículo 23, ainda no capítulo 11, a palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, pegue aí o pão, né? Pegue aí também seu suco de uva. Antes da gente começar a participar, vamos apresentar a Deus, né? Vamos apresentar a Deus aqui os elementos da Santa Ceia. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão os elementos desta Santa Ceia. O suco de uva representando o sangue do Senhor Jesus e o pão representando o corpo do nosso Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti esses elementos. Seja o Senhor derramando a Tua unção poderosa para que nós possamos aqui participar pela fé e pela fé ser reavivados pelo Teu poder e o Teu Espírito Santo. Seja o Senhor nos fortalecendo, ó Deus, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e Pai. Glória a Deus, né? Então,
Na noite que foi traído, então, o Senhor Jesus, ele pegou o pão, ele partiu e ele disse: tomai e comei. Esse aqui representa o corpo do nosso Senhor Jesus. Olha a importância, né? Olha como é um momento de muita reverência agora, o que nós vamos fazer nesse momento, né? E vamos repetir até que ele volte, até que ele venha. É um momento de muita alegria para a igreja. Pegue o pão, segure o pão agora na sua mão, pegue o corpo de Cristo aí, participe do corpo de Cristo. Apresenta a Deus agora: Senhor, este é o pão que representa o corpo do nosso Senhor Jesus, que sofreu, chicoteado, espancado, partido, humilhado, foi cravado uma estaca nas suas mãos, foi pregado naquela cruz, tudo pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas culpas. E nesse momento, ao nos apresentarmos diante do trono da Tua graça, nós estamos aqui reconhecendo a Tua obra e mostrando a nossa gratidão e mostrando que nós reconhecemos que não merecíamos nada disso, mas foi pela Tua graça, ó Deus, foi pelo Teu amor, Senhor Jesus, que fizeste por nós. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Seja o Senhor fortalecendo a cada coração agora. Seja o Senhor renovando essa fé, Pai. Seja o Senhor trazendo a esperança, abrindo os olhos espirituais de cada um. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa que somente o Senhor poderia fazer por nós. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de haver ceado, o Senhor Jesus, ele pegou o cálice. Então, eu vou pedir agora que você receba o sangue do Senhor Jesus, o cálice. Então, ele pegando esse cálice, ele disse que esse cálice é o sangue da nova aliança. A aliança que agora está prevalecendo, porque a velha já passou, ela foi apenas um aio até que Cristo chegasse. Ela foi apenas um tutorial para guiar a igreja até Cristo, mas agora a nossa lei é Cristo. A nossa lei é o Senhor Jesus. É Ele que reina, é Ele que prevalece, é Ele o soberano e é Ele o Senhor das nossas vidas. Ao tomar o cálice, contendo aqui o suco de uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui firmando esta aliança, reafirmando esta aliança, porque Ele disse que aquele que não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não tem parte com Ele. Então, já comemos da carne e agora iremos participar do sangue, reafirmando essa aliança, reafirmando a nossa fé e a nossa gratidão. Então, participe agora do sangue do Senhor Jesus, beba do cálice. Aleluia, Senhor, como é bom estar participando do sangue de Cristo. Como é bom, meu Deus, estar participando desta nova aliança. Cada vez que nós repetimos isso, nós estamos anunciando a volta de Cristo. Nós estamos anunciando que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, e que Ele reina, e que Ele é o nosso Senhor, e que Ele cuida de nós,
e que Ele nos fortalece. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Esteja o Senhor nesse momento, reavivando, renovando cada coração, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, por esta obra maravilhosa. Obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, reconhecendo a Tua majestade, a Tua grandeza, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Para, então, celebrar, esse momento solene, sublime, esse momento aí de muita reverência, mas também de muita alegria diante de Deus, qual o hino que nós vamos louvar? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 301. 301, você que tem a sua harpa cristã aí, abra aí no hino, então, 301 da sua harpa cristã. É o vencerá, Cristo já nos preparou com manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos então, nesse momento, fazer uma oração de intercessão. E esse momento também é um momento que você vai colocar diante de Deus, Os irmãos, as irmãs aí que estão participando também pelo Instagram nesse momento, vão colocar diante de Deus aí as suas necessidades, as necessidades espirituais, claro, sempre em primeiro lugar, mas também as coisas mínimas, aquilo que precisa ser mudado, transformado, coloca tudo diante de Deus. É o momento de você falar com o Senhor, é o momento de você abrir o seu coração diante do trono da graça e que Deus ele vai responder esta oração. E o nosso irmão Luiz ele vai estar então orando, Ele vai estar colocando a sua oração de intercessão diante de Deus, vai estar orando, por todos aí,
E aquilo que Deus colocar, como sempre, no coração dele, as coisas que Deus colocar no coração dele, ele vai estar apresentando a Deus. E você vai estar apresentando aí a sua vida, as suas necessidades, aquilo que precisa ser transformado, claro, em primeiro lugar, sempre as nossas necessidades espirituais. Irmão Luiz, então, o irmão está com a palavra e coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, como o senhor falou, vamos abrir o nosso coração para Jesus. E como o senhor já disse tudo, né? Eu não sei qual é a necessidade de cada um dos irmãos, mas todos nós, em concordância, estaremos orando, até eu estarei colocando diante de Cristo as minhas necessidades, os meus pedidos, e principalmente confiando que a paz que transcende todo entendimento irá guardar os nossos corações. Precisamos entender que esse guardar, como está na Bíblia, tinha um entendimento na época do Império Romano. Quando a gente chama de guardar, é como se fosse, no sentido, funcionar como um segurança. Ou seja, quando nós oramos, quando nós colocamos todas as nossas frustrações e ansiedades e necessidades de Deus, os nossos corações ficam guardados, ficam protegidos contra as ansiedades. Então é muito importante nós vivermos em oração, sempre colocando as nossas dificuldades diante de Jesus. Porque Deus faz justiça por Deus. Evidentemente, existem situações em que aquilo que nós pedimos não está na hora, ou não é o que Deus tem projetado para nós, ou mesmo o pecado, ou mesmo uma incredulidade de nossa parte, e mesmo sendo filhos, não conseguimos entender o nosso Pai poderoso o suficiente para suprir aquela demanda. Então vamos todos orar com fé, com o coração de Deus, com o coração aberto, crendo que o nosso Pai criou todo o universo e a Terra apenas falando, e que nada escapa do seu controle e que nada está acima da sua capacidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela Santa Ceia, nós te agradecemos pelo teu plano de salvação, te agradecemos por Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Jesus, por teres cumprido o plano da salvação. Muito obrigado. Colocamos agora diante de vós todas as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas angústias, aquilo que nós sabemos que somos impotentes para resolver. Colocamos diante de Ti toda a raiz de amargura instalada em nosso coração e pedimos que o Senhor a remova, que o Senhor nos ajude a remover. Colocamos diante de Ti todas as nossas frustrações, todas as nossas ansiedades, tudo o que nos faz sofrer. E também colocamos, muitas vezes, temos problemas de saúde na família, temos traições no casamento, temos questões de filhos nas drogas, temos questões de dívidas impagadas. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu sei que eu não falei tudo o que pode estar acontecendo, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está levando aqui tudo que está em nossos corações para ser tratado. Então, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço que seja o Senhor a guardar os nossos corações. Seja o Senhor a trazer a resposta no momento certo. Seja o Senhor a trazer o consolo. Seja o Senhor a manifestar a tua glória em nossas vidas, a restaurar as nossas almas, para que realmente possamos, como diz o pastor Aguilar, nascermos como sal da terra. Em nome de Jesus, meu Deus, perdoa os nossos pecados, opera em nossos corações, vai transformando as nossas vidas. Te agradecemos por esse momento
de profunda comunhão contigo. Eu quero colocar agora diante de ti irmãos que vão aos hospitais, aos presídios e mesmo os missionários que vão a outros países pregar o Evangelho de Cristo, correndo o risco de perder a própria vida. Abençoa essas pessoas, sim, com toda sorte de bênçãos espirituais e as guardas também. Quero agora, meu Deus, em nome de Jesus, colocar o nosso Brasil nas tuas mãos, pedir que o Senhor livre o Brasil de todo mal. Livre o Brasil da miséria, da fome, do caos político, do caos social e da insegurança jurídica. Que o Senhor proteja os campos, faça a indústria renascer, que o comércio volte a florescer e os serviços também. Senhor, em nome de Jesus, toca nos corações dos nossos dirigentes, meu Pai, para que eles possam se arrepender dos seus pecados, converterem os seus comportamentos, Senhor, e perceberem que eles estão lá para nos servir e não nós servimos a eles. Livra o Brasil da escravidão, livra, meu Deus, o Brasil da censura. Que o Brasil continue sendo um país que o direito de livre expressão seja mantido e o direito a professar o seu curso religioso. Abençoa o Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e já te agradecemos, na certeza de que nós estamos recebendo. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero só informar os irmãos aí que a nossa próxima Santa Ceia, ela será no dia 24 de setembro. É só para o pessoal aí já se organizando, tá? 24 de setembro será a nossa próxima Santa Ceia. Mas nosso próximo culto será semana que vem, tá? A partir das 8h30 da manhã estamos aqui, querendo Deus, né? Reunidos para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade que nós tivemos hoje, de estarmos reunidos aqui para cultuar Ele e participar da ceia do Senhor também, né? Hoje foram coisas maravilhosas aí que Deus falou conosco e tratou conosco também através da palavra, através do culto, através da Santa Ceia do Senhor. Então, eleve o teu pensamento ao trono da graça, feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, vamos falar com Ele agora. Senhor, nosso Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que nos proporcionou esta semana, neste dia, por podermos participar da ceia do Senhor. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Concordo com o coração que o irmão Luiz e todos os demais irmãos fizeram aí, colocando as suas vidas, as suas necessidades, tudo diante do Senhor. Seja o Senhor trazendo uma resposta para cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter um final de domingo muito abençoado na tua presença juntamente com os seus, que o Senhor esteja guardando, protegendo, livrando de todos os males, conceda a todos uma semana próspera e bem-sucedida, junto aos seus familiares, junto a todos os seus, guarda, protege, livra de todos os males, dá vitória em suas atividades, nos seus compromissos, nas suas consultas, meu Deus, nas suas entrevistas, em tudo aquilo que eles forem fazer durante esta semana, esteja o Senhor na frente, cuidando, Pai, dando saúde, dando cura, dando restauração, fortalecendo espiritualmente, em nome do Senhor Jesus. Que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos de segurança, livra de todos os males, ó Pai, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Vamos então receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá, que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão
do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Desejo aos irmãos, às irmãs, a todos que estão aí, uma semana de muita paz, uma semana repleta de realizações, debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um excelente domingo, que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.